Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma planilha de controle de vencimento de atividades, tá? Como essa daqui que está aparecendo aqui na tela, tá? Basicamente é o seguinte, né? Você vai ter ali lá as suas listas de atividades, né? Os responsáveis, o início, né? Quando você iniciou a atividade, quando você pretende terminar essa atividade, que é a data planejada, e o fim seria aqui quando você de fato terminou a atividade, você vem aqui e dá baixa aqui na sua atividade. Aí eu tenho aqui também um contador de dias que essa atividade está em aberto, eu tenho um contador de dias que essa atividade está vencida e eu tenho o status final aqui, se ela está finalizada, está vencida ou se está no prazo. Beleza? Então essa é a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui e vocês devem estar achando que é muito difícil, mas não tem nada de difícil, eu vou mostrar para vocês como é simples. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui uma planilha, né, em branco, né, apenas com os valores aqui já preenchidos, né, para a gente fazer a parte principal, que é as fórmulas, né? Então vamos para as fórmulas, né? Bom, então aqui no status ele vai verificar o seguinte: primeiro, se ela está em aberto, né? Se a atividade ela está em aberto, ele vai verificar então se ela está vencida ou está no prazo. E se ela não estiver em aberto, então ela está finalizada. Então, basicamente, a gente vai ter esses três status aí, né? Finalizado, em aberto, porém no prazo, ou em aberto vencido. Beleza? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, o primeiro passo, então, é checar, então, se a ação está aberta ou não, né? Para fazer isso, como é que eu vou saber se a ação está em aberto ou não? Eu vou vir aqui na minha coluna fim e vou checar se tem uma data aqui, né? Se eu coloquei uma data aqui, na fim, é porque eu finalizei essa atividade, tá? Então, é partindo desse princípio que a gente vai utilizar aqui uma fórmula para chegar nessa conclusão. Então, a gente vai usar a fórmula se, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui igual se, ó, vou abrir parênteses, e o teste lógico vai ser o seguinte, ó. Se essa célula aqui, ó, essa célula aqui, se ela é diferente, esse é o símbolo de diferente, de aspas. O que é aspas? Ou seja, se ela é diferente de em branco, significa que se tem alguma coisa aqui digitado, eu quero que faça o quê? Eu vou dar ponto e vírgula, eu quero que, ó, o valor verdadeiro, né? Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, se ela não tiver em branco, eu quero que faça o quê? Eu quero que escreva, eu quero que escreva finalizado. Deixa eu só colocar aqui em maiúsculo, não, finalizado. Ok. Mas e se ela não tiver escrito alguma coisa, estiver vazio, né? Então, ó, se falso, ou seja, se tiver vazia a célula, você quer que faça o quê? Eu quero que faça outra checagem para mim. Então, eu vou colocar ó, se, de novo, quero fazer outro teste lógico. Eu quero checar se, primeiramente, a data planejada, essa data planejada, ela é maior que hoje. Ó. Eu vou usar a função hoje para pegar a data de hoje. Ó. A função hoje, ela abre parênteses e fecha parênteses. Então, isso aqui ele já pega a data de hoje. Então, essa teste lógico, ele está checando se essa data planejada aqui, ó, se ela é maior, ou desculpa, aqui é maior ou igual, tá, pessoal? Porque se tiver igual, também não está vencido, né? Então, ela vai checar se ela é maior ou igual à data de hoje, né? Se for maior ou igual à data de hoje, então, ó, então eu quero que escreva o seguinte, ó, no prazo, né? Então, a ação, ela está no prazo. Porém, ó, se falso, ou seja, se essa data ela não for maior ou igual a hoje, significa que ela é menor, né? Então, ou seja, o planejado aqui é menor que hoje, ou seja, por exemplo, foi ontem, né? Ou antes de ontem, então já venceu. Então eu quero que escreva aqui, ó, vencido, ok? Vencido. E agora eu posso fechar o parênteses aqui e dar um enter. Ele vai pedir aqui para eu confirmar, né? Que eu esqueci de um parênteses e está finalizado aqui a fórmula. Ele já colocou aqui, ó, finalizado. Ó. Agora, se eu arrastar aqui para as demais, ó, vou arrastar aqui para, opa, é até aqui, ele já está fazendo aqui, ó. Então, ó, essa aqui também está finalizada, porque tem uma data aqui. Aqui está vencido, ó, porque estava planejado para 10 de novembro, né? E hoje é 30 do 11. Então, já venceu. Então, está vencido. Esse aqui também está vencido e esse aqui está no prazo, ó. Essa última aqui, ó. Por quê? Está planejado para o dia 2 de dezembro. Então, hoje não é 2 de dezembro, é 30 do 11. Então, não venceu ainda, né? Está no prazo ainda. Então, está funcionando aqui o nosso status. Beleza? Agora, a gente vai fazer aqui o cálculo, então, de dias em abertos, tá? A gente vai contar quantos dias cada ação está em aberto. Bom, pessoal, então eu vou colocar então aqui a função se e eu vou checar, então, se essa coluna aqui, ó,
né, a coluna de fim, né, se essa data aqui, se essa coluna aqui, se tem data preenchida aqui. Se tem data preenchida, então eu não quero contar os dias. Se não tem, eu quero contar os dias. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou falar assim, ó, se essa data aqui, se ela for diferente de aspas, ou seja, se tem alguma coisa aqui dentro, eu quero escrever o quê? Eu quero deixar como zero, né? Ou seja, 0 dias em aberto, porque já finalizou. Ou eu posso simplesmente colocar assim, ó, um traço, né? Ó. Posso colocar um traço, por exemplo, ó. Ou seja, para dizer que não está essa célula, aqui eu não estou contando os dias em aberto, tá? Bom, agora, se for falso, né? Ou seja, o que seria o falso? Aqui não tem nada preenchido, então eu quero contar os dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a data de hoje, ó, como eu já expliquei para vocês, e vou subtrair da data início. Então eu vou subtrair da data início, vou fechar aqui e ele colocou um traço aqui. Por quê? Porque aqui está finalizado, então eu não vou contar os dias. Eu vou arrastar para debaixo, ó, ele colocou um traço também. Eu vou arrastar para as demais e ele trouxe aqui os dias. Ele está dizendo aqui, ó, que essa ação aqui, ela está em aberto há 56 dias, tá? Porque ela foi aberta aqui primeiro no dia 5 de outubro e hoje é dia 30 do 11, então tá dando 56 dias. Essa aqui 28 e essa aqui 50 dias, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai contar aqui os dias vencidos, né? O que seria vencido, né? A ação vencida. Ela vence a partir do momento que ela chega na data planejada e ela não é cumprida. Então, a partir dessa data, ela começa ali a vencer, né? Tá vencido, né? Bom, pessoal, então aqui agora eu preciso contar os dias vencidos, né? Primeiro eu preciso saber se a ação ela tá em aberto, né? Se ela tiver finalizada, igual essas duas primeiras, não faz sentido eu contar dias vencidos. Então eu preciso colocar o tracinho também. E depois eu preciso checar se a ação ela tá vencida, né? Porque tem ação que ela tá em aberto, mas tá no prazo. Então também não faz sentido eu contar dias vencidos. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro saber se a ação está em aberto ou não. Né? Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa do primeiro aqui que a gente fez. Né? Então se aqui ó, é onde tem a data de fechamento, se ela for diferente de aspas, né? Então significa que está preenchido ali, a ação está finalizada. Então eu coloco um tracinho. Se não, então eu preciso fazer outro check, né? Que é checar se a ação está no prazo ou se ela está vencida. Como é que eu faço isso? Né? Então eu vou usar uma função se, ó. Se, ó, abrir uma se aqui dentro, eu vou checar se a data planejada ela é menor que hoje. Ó. Se ela é menor que hoje. Se isso aqui for verdade, né, então eu quero que traga aqui o total de dias vencidos. Como é que eu faço isso? Eu pego a data de hoje, beleza? E eu vou subtrair do planejado aqui, ó, total planejado, beleza? Agora, se esse teste lógico aqui der falso, né? Ou seja, vou passar de argumento aqui, ó, se falso. Ou seja, se o planejado não for menor que hoje, se for maior, por exemplo, se vem só amanhã, então tá no prazo. Eu quero que faça o quê? Eu quero que coloque só o tracinho, né? Porque eu não quero fazer cálculo de algo que contar dias vencidos de algo que está no prazo. Então agora eu vou fechar aqui, vou fechar mais um aqui e pronto. Vamos ver aqui se deu certo. Ó. Vou arrastar aqui e ele está contando aqui. Ó. Vamos lá. Ó, o primeiro aqui ele não contou, colocou um tracinho porque a ação está fechada. O segundo ele também não contou porque a ação está finalizada. O segundo ele contou, né? Ele colocou 20 aqui e depois 25 e o último ele não contou porque está no prazo. Esse 20 aqui significa o quê, né? Que tem 20 dias que venceu, né? Eu tinha planejado para fazer dia 10 de novembro, hoje é dia 30 e eu não fiz ainda, então já se passaram 20 dias após o planejado, então tem 20 dias de atraso aqui, né? Dias vencidos. Beleza? E aqui 25 dias. Então aqui já está pronto, agora a gente precisa só formatar. Então para formatar, a gente seleciona aqui a nossa planilha, tá? A gente vai colocar ela aqui ó, em formato de tabela, tá? Opa, desculpa, é aqui, formato de tabela. Vamos escolher, por exemplo, esse modelo aqui, ó, formato de tabela. Eu vou dizer que ela tem cabeçalho. Vou dar um OK. E ela já tornou aqui a minha tabelinha, né? Em formato de tabela. Agora eu vou vir aqui, aproveitar que ela abriu aqui essas formatações de tabela. Eu vou tirar aqui o filtro, tá? E depois eu vou vir aqui em exibição e vou tirar aqui linha de grade, tá? Para tirar essas linhas que ficam feias aí.
Beleza, agora a gente vai fazer esse efeito aqui, ó, que é quando está vencido, ele fica vermelho e quando está finalizado fica verde. Como é que a gente faz isso? Formatação condicional. Eu vou clicar aqui no comecinho aqui, ó, finalizado. Vou vir aqui em página inicial, formatação condicional e vou criar uma nova regra. Aqui eu vou usar uma fórmula, que é o último, e aqui eu vou colocar assim, ó, igual essa célula aqui, tá? Só que essa célula aqui, eu vou destravar aqui, pessoal, ó, eu vou destravar aqui a linha, então eu vou tirar o cifrão aqui da linha, então vai ficar o cifrão só na coluna e a linha fica livre. Então se isso aqui for igual, aí eu vou abrir aspas aqui e vou digitar finalizado. Então se tiver escrito ali finalizado, eu quero que faça o quê? Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, eu quero que pinte aqui de negrito e a cor tem que ser o quê? Verde, tá? Então eu quero que fique verde. Vou dar um OK e vou vir aqui dar um outro OK e ele já ficou verde. Mas não pintou a linha inteira, né? Por quê? Porque eu preciso fazer mais um passo. Ó. Então eu vou clicar aqui em formatação, vou vir aqui em gerenciar regras, ó, e ele está pegando só isso aqui, ó. Eu quero selecionar a minha planilha inteira, tá? Planilha inteira. Vou voltar aqui na setinha, agora ele está selecionando a planilha inteira e vou vir aqui em aplicar. Tá? E agora sim, ó, ele aplicou. Ó. Então onde está finalizado, ele pinta a linha inteira de verde, tá? Então agora a gente vai fazer a parte do vermelho, que é o vencido. Eu vou dar 2 cliques nessa mesma função que eu acabei de criar para poder aproveitar ela. Então eu vou copiar isso aqui, ó, copiar, vou cancelar e vou criar uma nova regra. E nessa nova regra eu vou usar de novo aqui a função aqui dentro. Eu vou colar o que eu tinha copiado e agora aqui eu vou apagar, eu vou digitar então vencido, ó, vencido. Vou fechar aspas e no vencido eu quero fazer o que? Eu quero pintar, ó, pintar de negrito e eu quero pintar a cor de vermelho. Vou dar um OK, veja só, vou dar um outro OK e antes de finalizar aqui, ó, veja que o vermelho ele também ficou selecionado só aqui, eu preciso selecionar a minha planilha inteira. Como eu já tenho ela copiada aqui embaixo, ó, o intervalo, eu vou copiar aqui esse intervalo e vou colar aqui em cima. Agora sim eu dou um aplicar, depois um OK e tá, a mágica acontece aqui, ó. Então onde está vencido, né, ele já pinta aqui de vermelho, né, e onde está finalizado, ele já pintou aqui de verde. Né? E para finalizar, ó, como eu coloquei ele em formato de tabela, então se eu criar uma nova função aqui embaixo, desculpa, uma nova atividade, ele já vai pegar toda a formatação da linha de cima, tá? Então vamos ver na prática. Eu vou criar aqui, ó, a atividade A006, ó. Vou dar um Enter, beleza? E aqui ele já criou aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, né? E vou colocar uma fórmula se, ó. Então vou colocar se a data início, ó, data início, se ela for igual a aspas, né, ou seja, se estiver em branco, então deixe em branco, ó, não coloque nada aqui. Se não, faça todo esse cálculo. Então, como eu abri um parênteses, eu vou fechar esse parênteses e vou dar um Enter. E agora sim, ó. Então ele já apagou aqui, ó. Aqui já não tem mais nada. Por quê? Porque eu não coloquei a data aqui, ó. Se eu colocar a data aqui, ó, 15 do, sei lá, do 1, ó. 15 do 1, ele já trouxe aqui o total de dias em aberto, tá? Então eu vou dar voltar aqui, ó. Como eu não coloquei ainda, ele já apagou. Beleza, só que eu preciso corrigir aqui também, né? Ó, vamos lá. Então aqui, como que a gente vai fazer? Dias vencidos. Dias vencidos, ele tem a ver com o quê? Com o planejado. Então eu preciso, aqui a coluna planejado tem que ter a data aqui, senão eu não vou calcular os dias vencidos. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Se, abre aspas, data planejada aqui, ó, se ela for igual a aspas, então deixe em branco, aspas, se não, faça todo o cálculo. E vou vir aqui fechar e fechar. Então, beleza, aqui já não tem mais nada, só vai aparecer quando eu colocar a data planejada. E aqui o status é a mesma coisa, né? Então, só vou checar, então, se eu tiver a data planejada preenchida aqui, senão não faz sentido eu verificar status. Ó, tá vencido, mas eu não coloquei nem data. Então, como que eu corrijo isso? Vou vir aqui bem no início e vou colocar se o planejado aqui, se ele for igual a aspas, então, aspas. Então, faça todo esse cálculo e no final eu vou fechar aqui o parênteses. E agora ele deixou em branco aqui. Então agora sim eu posso vir aqui, ó, e colocar, então, vou colocar o Carlos mesmo,
Vou colocar a mesma data aqui, só para a gente ver, ó, já apareceu aqui os dias em aberto, 50. E vou colocar aqui a data de amanhã, por exemplo, é 1/12, beleza? Ó, 1 de dezembro, ele já está dizendo aqui, ó, dias vencidos, não tem, porque está no prazo, e já falou aqui que está no prazo, beleza? Agora, se eu criar a 07, ó, a 007, ó, ele já não cria nada aqui, ó, porque eu já fiz essa correção, né? Só vai criar quando eu colocar dados aqui, ó. Então, vou colocar a data de novo, aí ele já contou aqui. Agora eu vou colocar aqui que o planejado era 20/11, e agora sim, ó, ele já ficou vermelho, porque ele está dizendo que está vencido, está aberto há 50 dias e tem 10 dias que está vencido. Beleza, pessoal? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. E se você tá com alguma dúvida, você dá uma pausa, volta o vídeo, vê novamente, tá? E qualquer coisa pode mandar mensagem aqui para mim, porque eu tiro a sua dúvida, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser notificado no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.